Vamos falar um pouco sobre os modelos atômicos, certo? Só para poder encerrar essa parte. E depois, em outros momentos, aparecerão mais vídeos para vocês acompanharem aí. Os modelos atômicos, a evolução. A primeira ideia que você tem sobre os modelos atômicos vem com Demócrito e Leucipo, né? O Leucipo e Demócrito. Um era discípulo e o outro, um era mestre e o outro era discípulo, certo? Eles chegaram à ideia de afirmar, de defender a tese mesmo, de que toda matéria era formada por átomos. Mas isso aí não teve muito sucesso na época deles, não. A ideia de Leucipo e Demócrito, né? Ou seja, o átomo sem divisão. O átomo era a menor partícula que formava a matéria, constituinte da matéria. Só que a ideia deles não prevaleceu muito, né? Foi uma ideia, digamos assim, isso aí não tem sentido para a época, nesse para a época. Então, Aristóteles veio com a ideia de que toda a matéria é formada pelos quatro elementos: terra, fogo, ar e água. E Aristóteles, por ser mais, digamos assim, mais aclamado, né, mais conhecido, essa ideia de Aristóteles permaneceu por muito tempo. Só que por volta de 1803, John Dalton, certo? Ele desenvolveu um modelo atômico baseado um pouco também nas ideias de Limão e Leucipo, onde ele afirmava que todo átomo, toda matéria é formada, constituída por átomos, e os átomos são as menores partículas que constituem a matéria. As ideias de Dalton eram que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. Então ele propôs certos postulados, onde ele afirmou, né, que os átomos do mesmo elemento são idênticos, certo? Ou seja, os átomos do mesmo elemento são idênticos. Os átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes, tem sentido. Reação química é o rearranjo dos átomos, ou seja, nada se destruído, né, nem construído, certo? Só há um rearranjo. O que acontecia era exatamente o que ele está mostrando aí abaixo, né? O gás de hidrogênio reagindo com o gás cloro, produzindo ácido clorídrico nessa proporção aí. Durante a reação química, átomos não são criados nem destruídos, né? Já foi comentado antes. Então, em 1898, por volta de 1898, John Joseph Thomson, certo, sugeriu um modelo, né, afirmando, ou até, né, para, de certa forma, contrariar o Dalton, de que o modelo de Dalton estava equivocado. Por quê? Johnson propôs um modelo que apresentava as primeiras partículas, né, menores do que o átomo, que foram descobertas e foram chamadas de elétrons. E era um modelo com um pulinho de passas. É uma esfera positiva, onde eram mergulhadas, né, essas cargas negativas. Então, o Johnson, né, o Thomson, desculpa, Thomson, né? Joseph Thomson, não Thomson. Ele realizou um experimento em ampolas de Crookes, né? E nesse experimento nós temos a carga positiva e a carga negativa, temos o cátodo com a carga positiva, o ânodo com a carga negativa. E as partículas elas se movimentam, né? Sempre nesse sentido aí, os raios catódicos, né? Então, do experimento de ampola de Crookes, o raio surgia sempre dependente do material do qual era feito o eletrodo, era negativo, possuía massa. Conclusão, o raio era composto por elétrons. Foi a conclusão de Thomson, né? Thomson. Era esfera positiva com cargas negativas, elétrons incrustados distribuídos de forma a anular a carga positiva. Thomson é o descobridor do elétron, então o átomo é divisível. Quebra a teoria de Dalton, né? A teoria de Dalton, de certa forma, de defender que o átomo é indivisível, não faz tanto sentido agora, porque a gente já sabe que o átomo ele é constituído por uma partícula. Até o momento nós temos uma partícula apenas, né? Que é o elétron. Depois vão aparecer outras coisas mais por aí. Então nós temos aqui uma questão, certo? Com a ampola de Crookes, né? Com três situações aí. E o que é que ele diz? As figuras representam alguns experimentos de raios catódicos realizados no início do século passado, no estudo da estrutura atômica. O tubo nas figuras A e B contém um gás submetido a alta pressão. A figura A é antes de ser evacuada, a figura B a baixas pressões. Quando se reduz a pressão, há surgimento de uma incandescência cuja cor depende do gás no tubo. A figura C apresenta a deflexão dos raios catódicos em um campo elétrico. Em relação aos experimentos e às teorias atômicas, analise as seguintes informações. Teorias atômicas é Dalton e Thomson apenas, né? Na figura B fica evidenciado que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear, né? A figura B aqui, ó.
Na figura C, verifica-se que os raios católicos apresentam carga elétrica negativa. Ele está vindo positivo para o negativo, né? Se eu pensar aqui. Ou está saindo daqui para lá. E tem na deflexão. Os raios católicos são constituídos por partículas alfas. Não são, certo? Porque as partículas alfas são partículas de cargas positivas. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford para propor a sua teoria atômica, conhecida como modelo de Rutherford. Então, veja, né? A resposta correta é 1 e 2. Não vai fazer sentido certo se nem a 3 nem a 4. A 4 primeiro não faz sentido, porque nos slides nós só trabalhamos o Dalton e o Thomson. Então tem sentido aparecer o Rutherford aqui. Vai acabar confundindo a cabeça, certo? Mas é mais para enfatizar, né, para a questão da Politcruz. Então a gente encerra por aqui, pessoal.